Então, a gente poderia agora pensar um pouquinho mais sobre por que ler e estudar literatura. Quando nós também pensamos nessa pergunta, nós devemos, e sempre me fazem essa pergunta, né? Por que estudar literatura? Por que ler literatura? Eu acredito que nós poderíamos pensar naquilo que o Antoine Compagnon chamou de as forças da literatura. Quer dizer, alguns elementos que fazem com que a literatura permaneça tendo sentido dentro das nossas vidas, no sentido de potencialidades que a literatura apresenta. Então, a primeira dessas forças, sem dúvida, ela remonta ao conceito de mimesis de Aristóteles. Dito de uma forma assim muito simplista, a gente poderia dizer que a mímese consiste no processo de imitação. Então, a gente aprende a andar porque a gente vê alguém andando, a gente aprende a falar porque também ouve uma pessoa falando, e, portanto, a literatura, ela também atua nesse sentido. Por meio da leitura, eu consigo ter a experiência, sem ter que necessariamente viver algo fisicamente. Em outras palavras, a literatura, ela me permite aprender pelo exemplo do que acontece com as personagens. Aliás, eu acho que aí, para mim, está uma das grandes potências da literatura e uma das suas maiores magias, que é nós temos a só por meio do uso da palavra, vejam que não há nada de extraordinário além de tinta e papel na literatura. Mas as palavras, pela força que elas assumem, né, por esse poder que elas assumem de, lembram, desautomatizar o nosso olhar, elas fazem com que a gente se coloque no lugar daquelas personagens. Quem aqui nunca chorou por causa de um livro, nunca sentiu raiva ou nunca torceu por uma personagem, mesmo sabendo que aquilo não era realidade concreta? Então, uma das forças da literatura reside nisso, aquilo que Horácio nos ensinou como a possibilidade da literatura ensinar e deleitar. Quer dizer, ao mesmo tempo em que nós estamos aprendendo, porque podemos nos colocar no lugar das personagens. Aliás, eu digo que a literatura permite o que a vida real não permite, que é a capacidade de viver outras vidas, e ao mesmo tempo a gente está fruindo, a gente tem essa possibilidade de se deleitar por meio da leitura de um texto literário. Uma segunda potencialidade da literatura está justamente no fato de ela funcionar como uma espécie de remédio contra o conformismo, contra a mesmice, e ela possibilita que a gente possa se libertar dessas de um conjunto, né, de posicionamentos estabelecidos, autoritários. E como é que isso é feito? Por que que isso acontece, né? Bom, a literatura, como eu disse a vocês, ela é pautada no trabalho com a linguagem. No dia a dia, se eu quero me fazer entender, eu sou obrigada, por exemplo, a me referir a este objeto como sendo lapiseira. Eu sou, portanto, condicionada, se quero me fazer entender, a utilizar esse termo. Por isso é que Roland Barthes vai dizer que a língua é fascista, não porque ela nos impede de dizer algo, mas porque ela nos obriga a dizer algo de uma determinada maneira se queremos nos fazer entender. E o Barthes vai dizer que a linguagem literária ela consegue trapacear a língua. Porque na linguagem literária, não necessariamente o emprego de um termo assume o mesmo sentido que ele tem no dia a dia. Então, por exemplo, a palavra flor no texto literário não necessariamente remete ao objeto ao qual nós estamos acostumados na linguagem cotidiana do dia a dia. Então vejam que, por essência, a palavra literária, por ela ter essa possibilidade de trapacear com a língua, a gente diz que ela é subversiva, que ela é insubmissa.
ela é inquietante. Lembra que a gente precisa ler as entrelinhas, as camadas que esse texto oferece? Então, exatamente por isso, a leitura desse texto, assim como é a sua própria linguagem, também nos torna insubmissos, também nos torna questionadores, também nos promove a capacidade de sermos mais críticos. Por isso que a gente diz que a literatura, ela é política por essência, porque ela tem esse compromisso de formar cidadãos mais críticos, mais reflexivos, que são capazes não somente de ler textos de uma forma melhor, mas de serem mais críticos em relação ao próprio contexto. É a capacidade de fazer uma leitura de mundo também mais crítica, mais reflexiva. Um terceiro ponto, ou uma terceira força que a literatura apresenta, é essa capacidade de vivificar a língua. Isso também é uma potência que está estritamente relacionada com o que eu acabei de dizer. O texto literário é o trabalho com e o trabalho na linguagem. E a literatura nos ensina que da mesma forma que a gente consegue usar a língua do dia a dia e desautomatizá-la por meio do seu emprego no texto literário, também assim é a construção do nosso contexto, do nosso universo. A literatura vai me ensinar, por meio do uso da linguagem, que tudo aquilo que eu tenho como certeza, na verdade, é uma forma de construção discursiva e que foi aceita como uma verdade. E que, portanto, é algo que pode ser modificado, é algo que, se foi construído ao longo do tempo, pode também ser desconstruído, pode ser também reconstruído. Do mesmo jeito que a linguagem do dia a dia, no texto literário, assume um outro papel, aquilo que foi construído por meio do texto também é algo passível de desconstrução, justamente por ser uma construção discursiva. E uma quarta força que a literatura tem, e essa também eu acho que é de uma beleza muito grande, é a capacidade de nos religar com o passado. E quando a gente diz isso, as pessoas falam: bom, mas a história também permite. Sim, só que eu digo que mais do que aprender com o passado, a literatura, ela nos coloca no papel de herdeiros. Eu acredito que quando a gente olha toda a história literária, nós temos ali laços que nos entrelaçam a um conjunto de outras pessoas, né, de outros indivíduos que estiveram distantes de nós cronologicamente, geograficamente, mas que estão muito próximos a nós em termos de essência humana. Por isso que algumas obras clássicas, mesmo tendo sido escritas há muito tempo e por pessoas que estavam muito distantes de nós geograficamente, continuam tanto falando de cada um de nós. Isso porque, quando a literatura nos coloca nesse papel de herdeiros, significa, o que é ser herdeiro aqui, né? É poder não simplesmente compreender o que aconteceu, mas, de certa forma, poder vivenciar novamente esse passado. Se nós lemos, por exemplo, um livro de Machado de Assis, nós não só compreendemos o que foi o Brasil, por exemplo, na época vivida por Machado, mas eu posso me colocar no papel do que era ser mulher dentro daquele contexto, com o que as pessoas pensavam, quais eram as inquietações daquela época, ou seja, eu posso reviver, eu posso me religar com esse passado. E novamente compreender que nada de natural existe nesse comportamento humano, que tudo é, na verdade, uma construção. E se isso é uma construção, como eu disse, pode ser desconstruído. Quando a gente pensa, por exemplo, sobre isso,
temos o exemplo do Monteiro Lobato, que hoje é considerado racista, né, que de certa forma as pessoas querem cancelá-lo, mas elas esquecem que aquele era um período em que as pessoas tinham aquela construção social, né, do que sobre não tinham essa concepção do que era o racismo, ou se tinham, praticavam da mesma forma. Mas ele estava dentro de um contexto. E aí, quando a gente hoje o lê, a gente percebe o quanto aquilo foi desconstruído, ainda bem. Mas é importante que a gente possa olhar como era aquela sociedade e como se desconstrói esse discurso ao longo do tempo. Por isso a importância não de cancelar, mas de tentar entender como tudo é uma construção e como isso pode ir se desfazendo e revelando diferentes momentos da história humana. E nesse sentido, eu gosto muito de uma frase do professor Antônio Cândido que sintetiza bem esse potencial da literatura, que diz assim: a literatura corresponde a uma necessidade universal que deve ser satisfeita sob a pena de mutilar a personalidade. Porque, pelo fato de dar forma aos sentimentos e à visão do mundo, ela nos reorganiza, nos liberta do caos e, portanto, nos humaniza. Negar a fruição da literatura é mutilar a nossa humanidade. Então, vejam quão profunda é essa frase, porque ela é dita num texto do professor Antônio Cândido chamado O Direito à Literatura, e ele fala dessa potência da literatura em nos humanizar, em nos tornar de fato humanos. E quando a gente pensa, né, na profundidade que tem essa frase, eu, como professora, sempre me coloco essa questão de que nós temos não só a necessidade, mas a urgência de uma valorização e de uma efetiva presença da literatura, em especial dentro dos espaços escolares, porque infelizmente no nosso país, que não é um país de famílias leitoras, de uma sociedade leitora, a escola muitas vezes vai funcionar como o único espaço em que o indivíduo vai ter o acesso ao livro, ao contato com essa leitura literária. E aí alguns podem me dizer: "Mas Diana, a literatura, ela já faz parte do currículo brasileiro, portanto, o papel da literatura já está assegurado na nossa sociedade". Só que aí eu trago uma outra pergunta: será mesmo? Da forma com que a literatura se faz presente dentro do espaço escolar, será que da forma como ela vem sendo oferecida a crianças, a jovens e mesmo na educação de jovens e adultos, será que ela estaria cumprindo todas essas forças que eu apresentei a vocês? Será que ela está cumprindo a sua função humanizadora? E aí a gente pode relembrar, cada um de nós, como foi o seu percurso de formação literária na escola. Talvez haja algumas exceções, mas a grande maioria aqui vai se lembrar que o ensino de literatura na escola, primeiro ele acontecia por meio dos livros didáticos, e esses livros didáticos tendem em grande parte, não trazer de fato o texto literário, mas trazer alguns fragmentos, né, alguns trechos de obras literárias, e a leitura do texto em si, ela sempre ficou em segundo plano. Então a gente aprendia quais eram as escolas literárias, todo mundo aqui deve se lembrar de nomes como trovadorismo, arcadismo, humanismo, romantismo, realismo, mas se a gente pensar do que adianta saber esses nomes se eu efetivamente não li, por exemplo, textos literários pertencentes a esses períodos? Do que vale, por exemplo, eu saber as características de um determinado movimento literário se eu não tive a oportunidade de ter contato com o texto literário em si? Ou se o meu contato foi simplesmente com fragmentos, né, com pedaços que
descontextualizados, perdem totalmente o seu sentido. Da forma como vem sendo oferecida a literatura, nesse modelo que eu disse a vocês, a literatura parece não ter nenhuma relevância direta para a educação cultural dos alunos. Muitos de vocês talvez tenham essa sensação, né? De que vale esses conhecimentos que eu obtive? De que forma a literatura dialoga com a minha vida? Parece que nós estamos lendo textos de pessoas assim que já morreram, que pertenceram a outras épocas e que nada têm a me dizer, quando é justamente o contrário disso. A boa literatura, ela é atemporal. A boa literatura fala conosco o tempo todo, porque literatura e vida estão extremamente atreladas. Só que essa forma de educar os indivíduos, de oferecer essa maneira de se ensinar literatura, ela tem a ver, claro, com o tipo de cidadão que eu quero formar. Se o texto literário tem o potencial, como eu disse a vocês, de contribuir para a humanização, para a formação de cidadãos mais críticos, mais reflexivos, e se não é esse tipo de cidadão que eu quero formar, porque, claro, quero uma sociedade que obedeça e não que questione, é muito esperado que esta seja a forma de se ensinar, porque a gente fala ou a gente ensina sobre literatura e não literatura propriamente dita, porque a gente não faz leitura dos textos, a gente fala sobre esses textos. E aí está um grande problema a ser enfrentado dentro do nosso contexto. Por quê? De que valem estes conhecimentos? Do que vale, por exemplo, eu saber a biografia do Machado de Assis, de eu saber apenas o contexto em que o Machado de Assis viveu, se eu não li nada que foi escrito? O que vale não é o homem, o que vale é a obra, é a leitura da literatura, o que faz nos aproximar de tudo aquilo que eu disse a vocês, de uma linguagem que é insubmissa, que questiona, que me torna mais reflexivo, que me coloca no lugar do outro. Da forma como a literatura vem sendo oferecida, ela se torna mais uma matéria chata, né? Mais um veículo para transmitir outros conhecimentos. Muitas pessoas, aliás, associam a literatura simplesmente com o tema da obra, com o enredo, não conseguem perceber o trabalho com a linguagem que há ali. Então, a gente acaba por decorar um conjunto de definições, de classificações, que tornam a literatura algo extremamente vazio, algo extremamente ultrapassado e que impede as pessoas de perceberem a relação que existe entre a literatura e a própria vida. Vejam como é triste que a gente ainda tenha a oferta de literatura seguida de prova do livro, seguida de atividades a serem respondidas, ou mesmo o nosso famoso vestibular. Se o aluno não responder exatamente aquilo que é esperado pelo livro didático ou aquilo que é transmitido exatamente pelo professor, a resposta está sendo considerada errada. E nesse ponto, eu estou indo completamente na direção contrária do que é o texto literário. Se o texto literário é insubmisso, é questionador, é reflexivo, ele pode permitir diferentes interpretações. E quando eu fecho em uma possibilidade, eu estou acabando com a essência daquilo que é literário. E percebam que nesse movimento de você apenas considerar correto o que é dito pelo livro didático, eu estou ensinando as pessoas não a serem críticas e reflexivas, mas ao contrário, a se submeterem e a repetirem aquilo que é esperado de uma determinada autoridade. Por isso é que eu digo que a presença da literatura, ela só vai acontecer de forma efetiva
não simplesmente por meio de discursos, né, de a gente defender, é importante ler, isso é necessário? Claro, ter a defesa da literatura é importante, mas não é isso que vai fazer a literatura ocupar o espaço que merece. E também não é simplesmente o fato de distribuir livros. Embora essa seja uma política pública importantíssima, só deixar o livro nas escolas não é suficiente, porque muitas vezes os livros permanecerão encaixotados e as pessoas, mesmo tendo ali um tesouro à sua disposição, continuarão não acessando. Eu digo que o que garante a sobrevivência da literatura é o prazer de ler. Somente quando a gente entender esta relação que a literatura estabelece com a vida, somente quando a gente perceber o quanto a literatura está falando conosco, seres humanos, independente da época e do contexto em que estejamos inseridos, ela não vai ocupar o seu lugar merecido. E é por isso que é preciso, especialmente professores, mas não só professores de literatura, porque ler faz parte, né, de todos, da vida de todos aqueles que são professores, mas quando nós tivermos consciência dessa da importância que a garantia do acesso à literatura tem na formação desses indivíduos, na humanização daqueles que estão diante de nós. Por isso a necessidade de nós termos cada vez mais professores que são pesquisadores e, acima de tudo, leitores. Eu só posso despertar em alguém o prazer de ler, que é o que vai garantir que a literatura ocupe o seu espaço, quando eu também for um leitor. E é sobre isso que eu gostaria de convidar vocês a pensar um pouquinho no próximo vídeo, sobre esse prazer da literatura e exatamente o que ela nos possibilita em termos de melhora como indivíduos.